Olá, esse grupo é composto pelos discentes Pedro Vinícius, Rayane Victoria, Gabriel Campos e Lívia Chiara. Ao longo das apresentações, nós iremos falar sobre a classe Cubozoa, que obviamente é o tema desse seminário. De início, eu vou dar uma breve contextualização. Bozoa é um grupo de quinidários conhecidos popularmente como cubo-medusas ou água-vivas em formas de cubo. São notáveis pela sua forma cuboide e por possuírem quatro lados distintos, ao contrário das águas-vivas tradicionais, que têm uma forma mais arredondada. Em relação ao seu tamanho, eles são bastante pequenos, mas alguns podem ser grandes, chegando em aproximadamente 30 centímetros de largura. A sua forma ela pode variar, mas frequentemente eles têm uma aparência quase transparente com cores que variam do azul ao rosa. Os cubozoas estão ligados ao filo quinidária devido às várias características compartilhadas que definem esse filo e que são extremamente evidentes em todos os seus membros, como por exemplo, eles apresentam quinidócitos, que é a principal característica para definir o filo quinidário. Os quinidócitos são células especializadas que possuem organelas chamadas de nematocistos, que são usadas para a captura de presas e de defesa. Os quinidários geralmente têm uma simetria radial, significa que os seus corpos são organizados ao redor de um eixo central. No caso dos cubozoas, apesar da sua forma mais cúbica, eles ainda exibem uma forma radial em termos de estrutura e distribuição de seus tentáculos. Possuem uma cavidade gastrovascular que serve tanto como sistema digestivo quanto para o sistema circulatório. Essa cavidade é onde ocorre a digestão e a distribuição de nutrientes. Por isso que os cubozoas eles se enquadram ao filo quinidária, por compartilhar todas essas características que são fundamentais para a sobrevivência desse grupo. O ciclo de vida dos cubozoas é dividido em várias fases distintas. A primeira é a planula, que após a fertilização, o zigoto ele se desenvolve em uma larva que é chamada de planula, e essa planula ela é uma pequena estrutura cilíndrica e nadadora que se move pela água. A segunda é o polipó, que é basicamente uma planula que se fixa a um substrato e se transforma em polipó. E esse polipó é uma forma séssil, ou seja, uma forma fixa, que pode se reproduzir assexuadamente por meio de brotamento, e esse polipó se assemelha a um tubo e é geralmente fixado ao fundo do mar. A terceira fase é a fase de medusa, que é formada a partir do polipó. Essa é a forma característica das águas-vivas do cubozoa, com a estrutura do seu corpo em forma de cubo e os tentáculos pendentes. A medusa produz gametas, que após a fertilização dá origem a novas plânulas, fechando assim o ciclo. A quarta fase é a fase de desova, onde as medusas maduras nadam na coluna d'água e liberam seus gametas. A fertilização externa resulta em novos embriões, que eventualmente se transformam em plânulas e recomeça o ciclo. Os cubozoas têm um papel importantíssimo no ecossistema marinho, como por exemplo o controle de população, em que os cubozoas são predadores extremamente eficientes que se alimentam de uma variedade de organismos, incluindo peixes pequenos, crustáceos e plâncton. Ao controlar essas populações, eles ajudam a manter o equilíbrio biológico. Em alguns casos, os cubozoas podem formar relações simbióticas com outras espécies. Por exemplo, certos peixes e crustáceos podem encontrar abrigo e proteção nos tentáculos das águas-vivas, enquanto beneficiam a medusa de maneira mútua. Também desempenham um papel importantíssimo no ciclo de nutrientes ao consumir o plâncton e outros organismos pequenos, liberando nutrientes de volta ao ambiente marinho através de seus excrementos. Em resumo, os cubozoas apresentam um papel extremamente crucial nos ecossistemas marinhos, influenciando a estrutura das comunidades e ajudando a manter o equilíbrio ecológico. Sua capacidade de controlar as populações de presas, sua influência nas cadeias alimentares e suas interações com outras espécies são aspectos importantíssimos no seu papel ecológico. Diversidade de espécies. Embora a diversidade da espécie na classe Cubozoa seja relativamente limitada, com cerca de 50 espécies conhecidas até agora, cada uma delas tem adaptação única e importante para o ecossistema. Por exemplo, a Chironex fleckleri, conhecida como a vespa do mar, é uma das criaturas mais venenosas do planeta. Seu veneno pode causar paradas cardíacas em minuto, tornando-a extremamente perigosa para os humanos. Ela é encontrada principalmente nas águas da Austrália e no Sudeste Asiático. Outra espécie importante é a Carukia banese, uma medusa menor que é responsável pela síndrome de uricande. Essa condição pode causar dor intensa, hipertensão e, em casos extremos, pode ser fatal. Embora seja pequena, o impacto do seu veneno é desproporcionalmente grande.
Tentáculos. Os tentáculos dos cubozoários são extremamente importantes, porque contêm quinidócios, células que liberam veneno quando ativadas. Esse veneno é poderoso o suficiente para imobilizar rapidamente suas presas. Em algumas espécies pode ser fatal. Velário. Outra característica importante é o velário, uma dobra de tecido presente na borda do sino. Esse tecido ajuda a aumentar a eficiência da natação dos cubozoários, permitindo que eles se movam com mais rapidez e controle em comparação às outras medusas. Roupalha. Os cubozoários possuem roupalhas, que são estruturas sensoriais complexas, localizadas na borda do corpo. Cada roupalha contém olhos simples e compostos que permitem que o animal perceba o ambiente ao seu redor, ajudando na orientação e na caça. Manúbrio. O manúbrio é uma estrutura central que se projeta na base do sino e é onde a boca do cubozoário está localizada. Ele desempenha um papel crucial na alimentação, permitindo que o animal leve a presa capturada pelos tentáculos até a boca. A combinação dessas estruturas torna os cubozoários predadores muito eficientes e ágeis, capazes de nadar ativamente e caçar com precisão, ao contrário de muitas outras medusas que dependem mais das correntezas das águas para se mover. Olá, eu sou Gabriel Campos e vou falar sobre a classe Cubozoa. Irei falar sobre sua distribuição geográfica, veneno e relação com humanos e precauções onde são comuns os acidentes. Distribuição geográfica. Encontram-se cubozoários nas águas das costas dos mares tropicais e subtropicais. Os gêneros mais conhecidos são o gênero Tamoia, que se encontra na costa atlântica, o gênero Chironex, ou vespa do mar, que se encontra na costa da Austrália e é a medusa mais perigosa, pois as suas picadas podem provocar a morte a humanos, e o gênero Chiroisalmus, que se encontra no Oceano Pacífico. Os cubozoários são nadadores vigorosos e ocorrem em todos os oceanos tropicais, e em algumas regiões temperadas, por exemplo, costa oeste da África do Sul e Namíbia, mas são especialmente abundantes na região do Indo-Pacífico Oeste. Alimentação. São predadores ativos e se alimentam de pequenos peixes e crustáceos. Utilizam suas células urticantes nos tentáculos para capturar presas, paralisando-as antes de ingeri-las. Movimentação. Diferentemente de outras medusas, os cubozoários são nadadores rápidos e ágeis. Eles têm um sistema de natação eficiente que permite a locomoção ativa e o controle da direção. Os cubozoários usam movimentos pulsantes para propulsão, ritmicamente batendo no oceano para se mover para cima e para baixo na coluna d'água. Veneno em relação com humanos. Chironex fleckeri, como outras cubozoa, é uma das responsáveis pela síndrome de Irukandji, considerada como a água-viva mais letal do mundo. A quantidade de veneno em um espécime adulto é o suficiente para matar 60 humanos adultos. A notória vespa marinha tem tentáculos de até 3 metros de comprimento, cobertos com milhões de nematócitos, que são organelas urticantes que, ao serem tocadas, liberam dardos microscópicos que inoculam um veneno extremamente poderoso. Embora a maior parte dos incidentes com essas vespas marinhas não exigem a hospitalização, dependendo da área afetada ou número de picadas, podem resultar em dores excruciantes, como sensação de pânico, brade e taquicardia, e até a morte em poucos minutos. A vespa do mar é muito abundante na costa nordeste da Austrália, onde compartilha território com a diminuta Irukandji, Carukia barnesi, medusa responsável por uma misteriosa doença chamada Síndrome de Irukandji, detectada pela primeira vez em 1922, numa comunidade aborígene da costa de Cairns, no nordeste da Austrália. As vítimas, depois de terem estado em contato com a água, sofriam fortes dores, cãibra nos braços e pernas e taquicardia, náuseas, agitação, sudorese, hipertensão e uma desagradável sensação de morte iminente. Jack Barnes, médico e ex-comandante do exército australiano que há vários anos estava investigando casos de envenenamento por animais marinhos, foi o primeiro a suspeitar a relação entre aqueles misteriosos sintomas e algum tipo de cnidários. Em dezembro de 1961, conseguiu identificar a invisível e esquiva criatura, uma diminuta medusa cofre de pouco mais de 10 milímetros, transparente e armada com 4 longos e finos tentáculos. Normalmente, esses animais vivem no fundo dos oceanos, mas podem viajar para as áreas próximas à costa durante a época de reprodução. Por isso, para reduzir o número de ataques, redes foram instaladas em muitas praias onde as picadas desses animais costumam ocorrer. Mesmo assim, ainda há relatos de picadas todos os anos. Olá, boa noite. Eu vou falar algumas curiosidades sobre os cubozoa. As cubozoas, como comumente são conhecidas como águas-vivas de caixa, elas são um grupo fascinante de quinidários marinhos. E agora eu vou listar algumas dessas curiosidades e fatos interessantes sobre elas. Um dos fatos, e uma curiosidade também, é que elas possuem estruturas oculares complexas, tendo olhos avançados. As cubozoas são notáveis por suas estruturas oculares. Diferente das outras águas-vivas, elas possuem olhos complexos que incluem lentes, retinas e córneas, que são semelhantes aos olhos dos vertebrados. Elas têm 4 grupos de olhos, totalizando 24 olhos, chamados de roupalha. Como eu citei, a semelhança com o invertebrado também é uma curiosidade. Alguns olhos das cubomedusas têm lentes, retinas e córneas, que, como eu falei, são semelhantes aos vertebrados. Falando agora sobre descobertas e novas espécies, recentemente novas espécies de cubozoa foram descobertas em regiões que antes eram inexploradas, que não haviam sido exploradas ainda, e acabaram expandindo o conhecimento sobre a diversidade do grupo.
Falando agora também sobre reavaliação taxonômica, o uso das técnicas de sequenciamento de DNA tem levado à reavaliação e à identificação de espécies crípticas que antes eram agrupadas sobre uma mesma espécie devido à semelhança morfológica. Também vou falar um pouco sobre a conservação e o status de conservação. O status de conservação atual encontra-se onde as maiorias das espécies de cubozoa não está atualmente classificada como ameaçada, mas há uma carência de dados específicos sobre muitas delas. A falta de estudos detalhados torna difícil avaliar o verdadeiro status de conservação dessas espécies, o que pode deixar algumas populações delas vulneráveis por causa da falta da proteção adequada. Falando também sobre impactos humanos, temos a degradação de habitat, onde a destruição de habitats costeiros como manguezais e recifes de corais, onde muitas cubomedusas se desenvolvem, ameaça suas populações. Também podemos citar a poluição marinha, uma vez que a poluição marinha, especialmente por plásticos e produtos químicos, pode impactar negativamente tanto os habitats quanto a saúde das cubomedusas. Temos também como citar as mudanças climáticas, uma vez que o aquecimento global e a acidificação dos oceanos podem alterar uma distribuição geográfica das cubomedusas, potencialmente levando a surtos populacionais em áreas onde eram rasas, afetando a biodiversidade local.